Salve, rapaziada, tudo jóia? Então, meus manos, de antemão acredito que vocês que tenham clicado nesse vídeo obviamente viram o título antes de clicar e perceberam que é mais um vídeo sobre o Tokyo Ghoul. E como eu havia prometido que esse último vídeo que eu fiz sobre ele fosse bem, eu faria outro sobre o Tokyo Ghoul RE. E pra minha surpresa ele foi bem até demais, superou completamente as minhas expectativas. Porra, 20 mil visualizações, isso é coisa pra caralho. Inclusive, muito obrigado a todos que chegaram aqui no canal por conta desse vídeo. Vocês são 10, rapaziada. Eu não mereço todo esse sucesso não. Vídeo esse também que me fez chegar à grande marca de 1000 inscritos. Olha aí, rapaz, as coisas melhorando pro cara. Então sejam todos muito bem-vindos aí. Aqui você vai achar o conteúdo somente da melhor qualidade possível. Minha voz tá um pouquinho ruim, mas é porque eu tô meio doente recentemente, rapaziada. Então releva aí. Mas então, sobre o vídeo agora. Hoje eu vou falar a minha opinião com relação ao Tokyo Ghoul RE e o quanto esse mangá é perfeito e o quão incrível foi a sensação pra mim de ler essa obra do início ao fim. Então vamos para aquele resuminho breve da história pra contextualizar pra vocês. O Tokyo Ghoul Re, ou Tokyo Ghoul RE, como você quiser chamar, não tem o seu início logo após o término dos acontecimentos da primeira parte do mangá, então ele deixa em aberto qualquer evento que ocorreu depois da invasão da CCG no Distrito 20. Então é apresentado pra gente o Raize Sasaki, um membro da CCG que tem uma aparência bem familiar, eu diria, né? Parece ali um carinha que a gente viu muitas vezes na primeira parte do mangá, um garoto gentil, de cabelos brancos, com uma pequena parte preta no meio da sua cabeça, treinado pelo famoso Kinshou Arima, o grande ceifador da CCG, que ele considera como um pai praticamente, porque ele cita que quem cuidou dele e ensinou tudo pra ele sobre como um Dove da CCG se comporta foi o Arima, apesar de não ter muito essa relação afetiva entre eles, principalmente vindo do Arima, que sempre foi alguém que não costumava demonstrar muitos sentimentos, posturado. Em contrapartida dessa falta de sentimentos, nós temos a Akira Amado, sim, a ex-companheira do Amo, que infelizmente foi dado como desaparecido após a luta contra o Kaneki no Distrito 20. Ela também é responsável por cuidar do Raize e ela ajudou ele em muita coisa também relacionada à CCG, e sempre ajuda ainda quando possível, então ele considera ela como uma mãe basicamente. Além disso tudo, o Raize é um líder de um esquadrão denominado Esquadrão QS, é um novo esquadrão da CCG que consiste em humanos com poderes de Ghouls. Ah, são humanos que nem o Kaneki, DJ? Sim, mais ou menos isso, só que eles são mais fracos porque o nível de RC deles é bem inferior de um Ghoul comum, justamente para que eles não percam os hábitos naturais de humanos e comecem a desejar realmente querer comer carne humana de pessoas, que nem acontecia com o Kaneki. Então eles conseguem se alimentar de algo mais convencional, algo normal. O propósito da CCG com os QS é simplesmente ter mais poder de fogo para poder enfrentar os Ghouls. Se você for parar para pensar, é meio hipócrita da parte deles usar os poderes e as armas daquilo que eles tanto lutam contra para ter mais poder. Mas essa hipocrisia da CCG só vai ficando cada vez mais evidenciada ao longo do mangá, vai por mim. Então o Raize junto dos QS sempre são colocados à prova para a CCG saber se eles realmente são efetivos contra os Ghouls realmente, mas dá pra ver que alguns deles não tem tanta experiência com batalha assim, então eles são mais acuados. Os destaques do esquadrão são o Uri e o Shirazo, eles têm uma desenvoltura muito maior em batalha que o Mutsuki e a Saiko, não o Saiko YouTuber, essa Saiko aqui. Quando eu tava lendo o mangá eu já sabia que eu ia fazer essa piada, o cara é muito previsível. E como eles convivem juntos 24 horas por dia, até porque eles moram juntos, né, eles são como uma família realmente, então eles são como irmãos e o Raize é o pai deles, e uma família é algo que praticamente quase todos ali nunca tiveram. Então é bacana ver essa interação entre eles, esse relacionamento que é construído aos poucos e tal. Não fica aquela sensação de que os personagens só foram introduzidos para adicionar mais camadas pro Raize. Sim, isso obviamente contribui para a evolução dele, mas não é só isso. Cada personagem tem os seus núcleos e o seu tempo de tela bem aproveitados. O autor conseguiu adicionar ainda mais personagens à obra, que já tinha muitos, e ainda assim fazer com que eu goste deles. E é muito interessante ver o quanto os QS eles vão evoluindo conforme eles vão percebendo quão cruel é o mundo e que para enfrentar Ghouls você também precisa ser alguém cruel. Isso fica bem evidenciado no Mutsuki, que tem um foco bem grande aqui no começo, porque como eu havia falado, ele é um dos que não tem tanto jeito assim para ser um investigador. Então enquanto o Uri e o Shirazo estão ali trabalhando sozinhos para poder descobrir o paradeiro de um Ghoul ranquear chamado Torso, o Mutsuki tá por aí cuidando de cachorros que estão causando pavor na vizinhança com seus rosnados, fazendo com que as pessoas achem que eles são Ghouls. Outra característica que deixa o
Mutsuki pra trás se comparado aos outros é que o nível de RC dele é bem menor, por volta ali dos 600, que é quase semelhante ao de um humano normal, o que leva ele a se questionar se ele realmente merece estar ali. Mas o Raiz tá sempre ali ajudando o Mutsuki a tentar se superar e passar por cima dessas limitações que ele tem. E dá pra perceber que ele lembra muito a aparência do Kaneki ali do comecinho, um personagem tímido, ao mesmo tempo gentil, e também usa um tapa-olho. Enquanto o Raiz tá ali trabalhando junto com o Mutsuki, atrás de pistas do torso também, o Shirazu e o Uri estão cada vez mais perto dele, porque eles conseguiram pistas dadas por uma garotinha que apareceu dizendo ter informações sobre seu modus operandi. Só que o Raiz é bem mais esperto e descobre antes deles que o torso é atraído por mulheres que possuem cicatrizes pelo corpo, então provavelmente os locais que ele pode estar rondando atrás de vítimas são hospitais. O Mutsuki então sai para poder fazer uma ronda por um desses hospitais da região e encontra com um motorista que tá com um olhar muito suspeito para sua passageira, que acabava de sair desse mesmo hospital. É que ele parecia muito um olhar de um animal prestes a encurralar sua presa. Então ele decide entrar no carro no lugar da mulher, tentando evitar que algo acontecesse com ela. Eles então saem no carro pela cidade, mas não demora muito até o motorista se revelar realmente seu torso e atacar o Mutsuki, e por ter suas vestes rasgadas pelo Gol, a gente descobre que o Mutsuki na verdade é a Mutsuki. Sim, o Mutsuki é uma mulher e que possui uma cicatriz em um dos seus seios. Olha que merda de coincidência. Então eles começam ali a lutar no carro até o Shirazu e o Uri chegarem e conseguirem salvar o Mutsuki da morte certa. O torso então tenta fugir, mas ele é bloqueado pelos policiais e os investigadores que estavam por ali, e do nada surge um novo Gol, aparentemente mais forte que o próprio torso, e ataca o Shirazu e o Uri logo de cara. O torso então aproveita essa brechazinha para poder sair vazado e acabar não sendo capturado. A luta se estende um pouco mais e o Uri e o Shirazu eles percebem que não ia estar dando pra poder enfrentar aquele cara não. O maluco era muito forte. Então um herói surge das sombras, o homem, uma máquina. O Raiz chega colocando o pau na mesa e foda-se, meu irmão. Então agora a luta troca pro Gol desconhecido contra o Raiz. E é chute de lá, chute de cá, Kaguni do chão, Kaguni das paredes, até que o Raiz parece estar levando a melhor, porque ele conseguiu ferir o Gol e atordoar ele por um momento. E ele vai se aproximando dele pra poder conferir quem era o Gol. Com o impacto dos golpes, a máscara dele caiu e agora era possível conseguir ver o rosto dele. E o Gol, na verdade, era o Nishio, o Quatro Olhos, pra quem tá mais familiarizado. E então ele chama o Raiz de Kaneki. E esse é o estopim pra poder desencadear uma reação de loucura completa na cabeça do Raiz. E é aqui que nós descobrimos de fato que o Raiz Sasaki é na verdade Ken Kaneki. A CCG então corre para poder tentar conter o Kaneki, porque quando ele entra nesse estado ele é considerado uma ameaça para as pessoas ao seu redor, então depois ele volta a agir normalmente como o Raiz Sasaki. E esses transtornos de personalidade do Kaneki, ou sei lá, crises de identidade, vão ser bem presentes no mangá inteiro, porque vai ficando difícil dele ignorar o fato de que a CCG tá realmente escondendo algo sobre quem é ele de verdade. E bom, eu vou finalizar o resumo desse início por aqui. Eu queria muito falar detalhe por detalhe da história, porque eu realmente curti demais esse mangá, mas eu não posso fazer um vídeo de 1 hora também. Pra mim, esse início reforça ainda mais as perguntas que foram deixadas no arco anterior. Tipo, como o Kaneki ficou desse jeito? Porque ele tá trabalhando pra CCG agora? O que o Nishio tava fazendo ali? E onde é que tá o resto do pessoal, obviamente? E tudo isso é respondido mais pra frente no tempo certo. Aqui no Tokyo Ghoul RE, a gente vivencia muito mais o que se passa na cabeça do Kaneki. Esses transtornos de identidade dele ajudam muito na aproximação do leitor com o personagem. Aqui também é explicado que o Kaneki literalmente sofreu uma lavagem cerebral pesada do Arima durante meses, com ele falando que iria matar todos os amigos do Kaneki se ele não colaborasse. O tanto que esse cara sofreu, meu amigo, não é brincadeira não. E esses distúrbios de personalidade dele sempre dão em momentos de tensão, como uma batalha que ele precisa proteger quem ele ama. Lá na frente, pro finalzinho do mangá, quando ele luta contra o Jouzou e perde, as personalidades dele ficam conflitando entre si para saberem o que ele deveria ter feito para que isso não acontecesse, porque naquele momento todos dependiam dele, todos os gols estavam dependendo dele. Ele virou o rei de um olho só, depois que ele matou o Arima. Sim, o rei de um olho só não é a coruja, na verdade era o Arima. Por quê? Porque o Arima, ele é cego de um olho. Então, consequentemente, aquelas lendas que o pessoal contava sobre o rei de um olho só, na verdade eles estavam falando sobre o Arima. Muito louco, eu sei. Mas na verdade o Kaneki não matou o Arima realmente, porque foi o Arima que se matou com o intuito de ajudar o Kaneki a pôr um fim na V. A V é uma organização que age por baixo dos panos junto com a CCG, onde a maioria deles são humanos modificados, assim como o próprio Arima. Sim, o Arima é um daqueles tipos de experiência de laboratório, e isso explica o porquê que ele é extremamente forte. Então naquele momento de decisão, o Kaneki falhou mais uma vez em defender seus amigos. Ou melhor,
a sua família. Porque poucas horas antes da invasão, ou alguns dias, o Kaneki descobriu que a Touka estava grávida dele. Sim, ela estava esperando um filho dele. E estava tudo prestes a ser interrompido pela CCG, por conta da incapacidade do Kaneki, a sua fraqueza, sempre por conta de falta de poder. E depois disso ele dá um jeito de se recuperar lá, ele mata um dos investigadores da CCG lá, e depois ele vira uma Kagune colossal de grande. Obviamente ele perde o controle e acaba matando milhares de civis por Tóquio inteira, o que leva a ter uma união entre os Ghouls e humanos para tentar reverter esse estado do Kaneki. Essa união entre eles é uma das poucas coisas que eu não gosto muito em Tokyo Ghoul RE. Não é que eu não goste, mas é só que eu acho que foi feito de uma maneira repentina demais. Eu acho que poderia ter tido uma conversa maior entre esses dois lados, entende? A sensação que eu fiquei é que tudo isso foi resolvido muito fácil. Diversos Doves da CCG tiveram seus familiares mortos por Ghouls e assim vice-versa. E essa unificação das duas raças para que todos consigam viver em sociedade era algo que o Kaneki estava quebrando cabeça há muito tempo para saber como ele ia executar essa ideia. Porque pelo menos para mim essa era uma ideia quase que impossível de se tornar realidade. Até para muitos outros Ghouls também. E era o que o mangá tava mostrando a cada capítulo que eu ia lendo. E simplesmente uma conversa entre eles, tudo mudou, né? Magicamente. E cara, pra mim, especificamente o final é perfeito pra mim, é lindo. É perceptível o quanto que o Kaneki muda como pessoa. Onde antes nós só vimos ele com um semblante triste e de cansado. Aqui ele finalmente demonstra estar feliz de novo e despreocupado. Como se ele tivesse voltado à época da Antei, onde ele ficava junto da Touka, da Hinami e do nosso querido falecido Yoshimura. E agora seus amigos e a sua família não correm mais riscos. E ele finalmente conseguiu o que ele tanto queria desde o início, que era proteger todo mundo. E acaba em um quadro do mangá digno de wallpaper de PC, maravilhoso, lindo demais. Inclusive, cara, o quanto que melhora o traço do Suishida aqui no Tokyo Ghoul RE é brincadeira. Eu vou colocar aí uns quadros do mangá que eu achei muito bom pra vocês verem também. Valeu a pena cada capítulo desse mangá. Valeu a pena eu ter ressuscitado na minha mente Tokyo Ghoul. E o vídeo vai ficando por aqui, né, rapaziada? Porque também ninguém é de ferro, né, parceiro? Então deixa o like porque deu muito trabalho pra poder produzir esse vídeo. Obrigado por terem chegado até aqui. Valeu e falou!